pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Luma e hoje a gente vai seguir com a nossa conversa sobre diversidade linguística no Brasil. Desde o início de maio, foram 10 vídeos que a gente publicou aqui no canal, todas as quarta-feiras, como parte da série Fala aí Brasil, discutindo alguns aspectos de variação linguística no português brasileiro. E hoje, e na próxima quarta-feira também, a gente vai publicar mais 2 vídeos para ampliar um pouco essas discussões. Aqui a gente vai falar sobre a diversidade linguística no Brasil para além da língua portuguesa. E na próxima semana a gente vai falar sobre a diversidade linguística da língua portuguesa para além do Brasil. Bora lá? Bom, se alguém nos pergunta qual língua é falada no Brasil, é muito provável que a primeira resposta, em que a gente pense, que a gente veja, seja o português, certo? Bom, a resposta não é de toda errada, é isso mesmo. Mas conforme o artigo 13 da Constituição Federal Brasileira de 1988, a língua portuguesa é a única oficial do país e é a língua materna de mais de 90% da população brasileira. Ainda assim, a gente pode falar que o Brasil é um país bem grande, com a maior quinta população do mundo e com uma diversidade imensa. E isso se faz presente, então, também na construção linguística. Agora, você tem ideia de quantas línguas são faladas no território brasileiro? Essa pergunta ela não é tão simples de ser respondida. Afinal, ela parte de um conceito que não é exato, que é o conceito de língua. Então, é importante que a gente perceba que existem línguas diferentes, por exemplo, tem duas línguas diferentes, ou mesmo duas variações de uma mesma língua, certo? Então, a gente vai falar sobre isso melhor no próximo vídeo da quarta-feira, mas é super interessante. E aí, segundo um levantamento realizado em 2010 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável por realizar censos demográficos e outros tipos de mapeamento da população brasileira, tem atualmente 274 línguas indígenas faladas no território brasileiro. Olha só quantas línguas, não só o português. E esse número, ele pode até parecer grande, mas não é nada comparado às mais de 1.000 línguas que, segundo se estima, eram faladas no país antes da invasão portuguesa em 1500. Então, hoje nós temos muitas línguas, mas antes a gente tinha mais ainda. Hoje, a população indígena do Brasil é de pouco menos de 1 milhão de pessoas e muitas das comunidades têm o português como língua materna e é a que é utilizada nas interações. Então, já não tem mais essa língua indígena deles, certo? Outras, no entanto, principalmente na região amazônica do país, ainda mantêm suas línguas até os dias atuais, ainda que por vezes o português entre nesses contextos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vocês vão poder ver um mapa que mostra como as línguas são distribuídas no território brasileiro. E aí depois vocês vêm me contar aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês ficaram surpresos, se vocês já esperavam por isso. E é importante a gente ressaltar que muitas dessas línguas, dessas 274 línguas indígenas, que não são faladas no território brasileiro, elas também circulam nos países vizinhos, não só no Brasil. Por exemplo, o Guarani, que é a língua oficial no Paraguai, certo? Aqui no Brasil, embora não se reconheça aqui no Brasil, embora se reconheça desde a Constituição de 1988, as línguas indígenas, como parte da identidade cultural e nacional dos povos indígenas, nenhuma delas é considerada oficial. Existem poucas que, por lei, são ditas como cooficiais nos territórios indígenas, mas a oficial mesmo é o português. E vale destacar também que é só a partir do século XIX que o português se torna a língua predominante no Brasil. Após um decreto que ele foi assinado lá em Portugal, por Marquês de Pombal, que determinou a proibição do uso de outras línguas na então que era a colônia portuguesa, que é o nosso país, que é o Brasil. E até esse momento, as línguas indígenas tinham mais ampla circulação no país, mesmo entre os não indígenas, né, fazendo parte das interações cotidianas e mesmo as práticas educativas. E aí, sobre esse assunto, eu vou deixar um link aqui para vocês também, a história, né, sobre as línguas indígenas brasileiras. Tem um site do Instituto Socioambiental, que eu vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo. E para além das línguas indígenas, a gente tem também outros 2 importantes grupos de língua falada aqui no Brasil, que a gente pode destacar. Então, o primeiro são as línguas de imigração, certo? Como você deve imaginar, né, no Brasil, assim como em outros países da América, foram várias as ondas imigratórias que o país, desde o período colonial e até recentemente, provenientes de diferentes partes do mundo, e isso certamente se reflete na diversidade étnico-linguística do país. E aí você sabia, por exemplo, que o Brasil possui a maior comunidade de japoneses fora do Japão?
Ou que também o país tem mais descendentes de italianos e de portugueses do que a própria Itália e próprio Portugal? Ou que o Brasil é o país com mais falantes de alemão como língua materna fora da Europa, com mais de 1,5 milhão de falantes? Ou que cerca de 6% de toda a população brasileira, o que representa mais ou menos 11 milhões de pessoas, tem origem árabe? Vocês sabiam disso? Esses dados, na verdade, eles são apenas para mostrar a diversidade que se faz presente no Brasil em razão dessas ondas migratórias. Muitas comunidades de descendentes de alemães, de italianos, ainda mantêm algumas das variedades da sua língua, assim como outros que descendem de outras nacionalidades, mas elas se mesclam também, por vezes, com a língua portuguesa. Outro grupo de línguas faladas no Brasil, que eu estava falando para vocês, que merece bastante destaque, é a língua de sinais, que é falada, sinalizada entre as comunidades surdas brasileiras. A língua de sinais é uma modalidade de língua natural, similar a qualquer outra língua de modalidade oral auditiva, como o português, por exemplo, o inglês e tantas outras. A diferença é que tem uma modalidade gesto-visual, é gestual e visual para comunicação. E a língua de sinais mais utilizada no Brasil é a Libras, língua de sinais brasileiras, apresentada com outras línguas, aparentada com outras línguas de sinais, como a francesa, dos Estados Unidos, e que é falada por mais de 5 milhões de brasileiros. Além dela, tem outras também, que os linguistas vêm mapeando, identificando mais recentemente, que são sinalizadas entre comunidades indígenas e não indígenas, por exemplo, por todo o país. Antigamente, a Libras, ela não era considerada oficialmente uma língua, mas isso se modificou no ano de 2002, que aí foi uma lei que colocou né, como língua oficial realmente, mas temos o português como língua oficial do Brasil. Mas então, e aí? Vocês sabiam de toda essa diversidade linguística? Se a gente for somar o português, as línguas indígenas, as línguas de imigração e as línguas de sinais, temos facilmente aí mais de 300 línguas circulando no território nacional. E isso faz do Brasil certamente um dos países americanos com a maior diversidade linguística. Talvez, não sei a maior, mas com certeza bem grande. E além das que mencionamos aqui, outras línguas poderiam também ser destacadas, como, olha a moça. Então, outras línguas poderiam ser destacadas, como as línguas de fronteiras, como as línguas africanas, mas esse já seria um assunto para um outro vídeo. E ainda que a gente reconheça toda essa diversidade linguística presente no território brasileiro, infelizmente, temos ainda assim conflitos e preconceitos que afetam a identidade linguística dos brasileiros. Como a gente mencionou no início, apenas a língua portuguesa tem hoje um caráter de oficialidade no Brasil. E muitos daqueles que não a têm como língua materna são forçados a aprender o português como segunda língua, mesmo que apenas na modalidade escrita. A gente sabe, no entanto, que todas essas línguas têm igual valor, todas, como forma de comunicação e também de identificação cultural, e que há muitos caminhos possíveis para uma convivência mais respeitosa entre essas línguas. Caminhos ainda a serem trilhados. E, bom, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto tão interessante, tão necessário, tão importante para a gente tratar da diversidade linguística no território brasileiro. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e também nos acompanhe pelas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau!